Começando a 52ª edição da sessão Max Weil de Medicina Crítica. E hoje temos a grata satisfação de contarmos aqui com duas convidadas aqui muito especiais, né? Porque uma é fisioterapeuta e outra é nutricionista. Então, vocês veem que nós estamos seguindo no triunfo da multidisciplinaridade, né? Porque o assunto é um assunto muito especial também, muito relevante, que alguns pacientes que nós temos atendido, que todos nós temos atendido, acabam se tornando pacientes crítico-crônicos ou pacientes nos quais o desmame da ventilação mecânica passa a ser mais prolongado. Essa classificação de desmame prolongado, alguns falam 7 dias, outros 14 dias, mas, enfim, são pacientes que ficam um tempo maior em ventilação mecânica e que isto acaba gerando um desafio grande no processo de desmame. Você sabe que mais tempo o paciente permanece internado, mais tempo ele permanece invadido, mais tempo ele permanece com a mobilidade reduzida, etc. Tudo isso vai dificultando e vai piorando a recuperação e a reabilitação dele. Bom, o enfrentamento dessa questão, ela tem várias vertentes, né, técnicas, evidentemente, e também precisa da equipe multidisciplinar, porque são vários aspectos que têm que ser atendidos. Muito bem. Bom, então, para discutir esse tema, nós convidamos, e ficamos felizes que elas aceitaram o nosso convite, a nutricionista Késia, né? A nutricionista Késia, ela é a nutricionista coordenadora da nutrição do Hospital Regional do Litoral Norte, ok? E quem também aceitou o nosso convite é a fisioterapeuta Jaqueline Mancuso. E Jaqueline Mancuso, a Késia dos Santos Cruz, ela tem graduação em nutrição pela Universidade do Sagrado Coração, em Bauru, São Paulo, tem pós-graduação em nutrição clínica pela Universidade também do Sagrado Coração, em Bauru, São Paulo, e ela é nutricionista clínica do Hospital Regional do Litoral Norte. E a Jaqueline Mancuso tem graduação em fisioterapeuta, como vocês sabem, ela é graduada pela faculdade FMU, ela tem pós-graduação em distúrbios respiratórios pela EPM Unifesp, ela está cursando um MBA de Gestão em Saúde, tá certo? E ela é uma diarista, supervisora de fisioterapia da UTI do Hospital Regional do Litoral Norte, em Caraguatatuba. É isso aí. Muito obrigado. A palavra é de vocês agora, Jaqueline e Késia. Queria agradecer o convite pelo Dr. Marcelo, doutora Rosa, ao Dr. Nicolas. Essa oportunidade é muito grande de aprendizado para a gente, inclusive. Agradecer a todo mundo que está aqui hoje participando. E a gente trouxe uma proposta para vocês de levantamento mesmo bibliográfico, alguns pontos muito importantes do que a gente acha, né, e do tão importante que é esse assunto e o tanto que ele tem ganhado muita força, sempre teve e tem ganhado cada vez mais. Então, queria muito agradecer, a gente está muito honrada de estar aqui. Bom, então, a agenda dessa apresentação, a gente vai falar um pouquinho sobre a fraqueza muscular adquirida dentro da terapia intensiva, um pouquinho do processo fisiopatológico desse acometimento do nosso paciente. Depois a gente vai focar bastante na parte do desmame ventilatório e as principais propostas terapêuticas que a gente trouxe para vocês aqui hoje. E a Késia vai complementar com toda a parte nutricional e estratégias que a gente pode ter em conjunto para evitar declínios muito mais importantes. Eu trouxe para vocês um questionamento que eu acho que todo mundo precisa se fazer aí nesses últimos tempos. A gente tem visto, né, que os pacientes têm sobrevivido muito mais ao evento agudo e eles têm ficado cada vez com mais sequelas. Essas sequelas têm trazido muitas complicações para esses pacientes. Então, a gente consegue ver que a mortalidade por sepse, por eventos muito críticos, né,
choques sépticos ou choques de outras origens, mas principalmente a sepse, a mortalidade tem caído muito ao longo dos últimos tempos, né? E com isso, a gente tem um número muito grande, que praticamente quadruplicou nesses últimos tempos, de pacientes que sobrevivem a esse evento e precisam, em algum momento, de reabilitação. Eles saem desse processo e eles vão precisar de reabilitação. Esse número aumenta muito ao longo desse tempo, e aí a gente começa a se perguntar se a gente está criando sobreviventes, né, desses eventos críticos ou vítimas. Por que a gente pensa isso? Porque cada vez mais a gente tem visto que algumas batalhas estão sendo ganhas, mas será que a gente não está perdendo uma guerra muito grande com esses pacientes quando a gente for ver isso ao longo do tempo? Eu trouxe para vocês aqui uma reflexão no sentido de esses pacientes que têm esses eventos críticos, né, que sobrevivem a um processo muito grave, como a síndrome do desconforto agudo do adulto, né, que a gente tem isso hoje muito forte no pós-Covid, a gente consegue perceber que esses pacientes, né, isso já no estudo de quase 20 anos atrás, ele mostra para a gente que dentro de 12 meses, menos da metade dos pacientes retornaram para o trabalho dentro de um ano pós o evento agudo. Então, a gente está realmente numa epidemia, praticamente, de pacientes com fraqueza muscular, pacientes com debilidades funcionais, com declínios funcionais muito importantes, e eles saem desse processo com muitas perdas funcionais e também psicológicas. Quando a gente coloca isso e vê no sentido de qualidade de vida, esses pacientes eles permanecem com uma qualidade de vida muito baixa em pelo menos 5 anos pós esse evento. E essa perda funcional, ela vai ser muito mais forte no primeiro ano, mas ela vai se acumular em alguns pacientes até 5 anos após esse evento. Então, isso é muito, muito significativo para a comunidade, principalmente, para custos para esses pacientes e para o próprio município, às vezes, para a própria comunidade, pela forma como esses pacientes estão saindo do evento crítico, né, do evento agudo. Eles estão saindo com um declínio muito importante, com uma perda muscular muito importante, e a gente tem visto, né, que essa polineuropatia, essa doença crítica que traz para o paciente essa fraqueza muscular tão importante, ela vai ter agravamento em todos os aspectos para esse paciente, tanto no tempo de internação, no desmame da ventilação mecânica, no processo de alta da UTI, de alta hospitalar como um todo. Esses pacientes, eles saem menos, né, da UTI, eles saem menos da internação, e esse processo, né, de fraqueza muscular adquirida por esses pacientes dentro ali da terapia intensiva, geralmente em consequência de um processo inflamatório muito grande, vai trazer várias perdas, tanto para o paciente em curto prazo, como em longo prazo. Então, aqui a gente consegue ver que o paciente com fraqueza muscular adquirida, ele tem mais taxa de falha de extubação, ele tem um maior tempo de ventilação mecânica, e é isso que a gente vai ter em foco hoje, é o controle dessa fraqueza, é como essa fraqueza se instala, e principalmente o que a gente pode traçar como estratégia para evitar o agravamento dessa fraqueza muscular, que vai impactar não somente a curto prazo, mas a longo prazo para os nossos pacientes. Então, a gente precisa entender que talvez a gente esteja ganhando muitas batalhas, mas talvez lá na frente a gente vai estar perdendo, até porque esses pacientes, eles podem até ter um aumento da mortalidade pós-alta da UTI. Então, a gente precisa controlar muito bem essa fraqueza e entender muito bem como ela funciona. Eu trouxe para vocês aqui uma correlação sobre a fraqueza muscular periférica e a fraqueza muscular respiratória. Elas andam em conjunto. Então, na maior parte das pesquisas e dos papers que a gente levantou, a gente conseguiu, e ao longo do tempo, né, a gente percebe que os pacientes que perdem musculatura diafragmática, eles perdem musculatura periférica, e isso é uma via de mão dupla. Tanto quanto eles perdem musculatura respiratória periférica, quanto eles ganham também. Então, se a gente começa a ver o paciente ganhar musculatura periférica, provavelmente esse paciente vai estar ganhando também diafragma. Isso é uma correlação que já está comprovada aí ao longo desse tempo, e é por isso que é tão importante a gente mobilizar o nosso paciente, a gente tem em mente que essa fraqueza, ela é sistêmica, né? Ela não vai só acometer musculatura periférica, ela vai acometer muito gravemente também musculatura respiratória e não só essas musculaturas. Mas essa perda, ela
se conversam. Então, a perda da musculatura respiratória vai acompanhar a perda da musculatura periférica. Então, pacientes com fraqueza muscular muito importante têm diminuição de capacidade vital, diminuição de pressão expiratória máxima e de pressão inspiratória máxima. E isso tudo a gente sabe que impacta diretamente no desmame da ventilação mecânica e, consequentemente, esse paciente pode ficar muito mais tempo aí necessitando de cuidados intensivos. E a gente sabe que invasão é sinônimo de infecção, de mais tempo de internação, maiores traumas para esse paciente, maiores perdas como consequência disso. Então, por que é tão significativo isso? Essas perdas que acontecem dentro da terapia intensiva, elas são muito agressivas. E ao mesmo tempo que elas são muito rápidas, elas acontecem numa recuperação de uma forma muito lenta. Por que isso acontece? O paciente pode perder até 1 quilo de massa corporal dentro de um dia, dependendo do quadro clínico dele, da condição aguda que ele tem. Só que ele vai recuperar toda essa massa corporal em gordura, ele não vai recuperar em músculo funcional. Então, quando a gente perde músculo, a gente perde massa muscular, a gente perde tanto em quantidade quanto em qualidade. E essa recuperação pós esse evento traumático, a maior parte do tempo e a maioria das vezes, ela vai ser recuperada em gordura e não na massa funcional, né? Na musculatura realmente que vai ser funcional. Por isso que é tão demorada essa reabilitação e essa recuperação. E aí que a gente tem que evitar ao máximo essas perdas gigantescas pelos nossos pacientes. Então, quando a gente coloca numa linha do tempo, né, da evolução da fraqueza muscular e do que esse paciente vai sofrer dentro do processo de internação, a gente consegue perceber aqui, nessa linha, o tempo, né, o curso da fraqueza muscular, a gente consegue perceber que a fraqueza respiratória, né, dos músculos respiratórios, ela começa um pouquinho antes, geralmente já logo em seguida, e até um pouquinho antes da intubação, por conta de um processo de fadiga muscular respiratória e esforço muito grande muscular, que vai trazer lesão tanto concêntrica quanto excêntrica para esse músculo, e isso vai gerar lesão muscular também. Só que ela vai ter um platô muito grande, ao mesmo passo que a fraqueza de musculatura periférica começa a ter uma perda também importante. O que eu quero chamar a atenção é que mesmo após a extubação, se essa for conseguida, a gente tem um platô ainda muito grande dessa perda aqui, pós saída da ventilação, e ainda assim mantida pós saída da UTI, inclusive, né, dependendo do tanto de perda que a gente tiver. E eu tenho vários fatores que podem impactar nessa fraqueza e impactar nesse processo de perda muscular. E a gente tem vários processos fisiopatológicos para essa doença, que realmente hoje é considerada uma doença, já que ela é desenvolvida dentro da terapia intensiva. Eu não tenho nenhum outro paciente previamente rígido, ele adquire uma fraqueza muscular muito importante, uma perda muscular muito importante, e isso pode acontecer de várias maneiras, por vários processos diferentes, mas eles todos se conversam e eles acontecem o tempo inteiro, desde o começo, né, desde a internação até pós-UTI. Então, isso é muito importante, esse controle aqui no meio. Quando a gente pensa no processo patológico, a gente quis trazer para vocês realmente um pouquinho da raiz do problema para tentar fazer uma linha de raciocínio entre essa conversa da fisioterapia com a nutrição e o tanto que é importante essa conversa e essa interação, não só da fisioterapia com a nutrição, mas da equipe multi como um todo. Mas a gente quis trazer um pouquinho da raiz do problema para tentar se fazer entender todo esse processo. Quando a gente fala de fisiopatologia da fraqueza muscular adquirida dentro da terapia intensiva, a gente tem vários processos que estão atuando no nosso músculo. Como eu falei agora há pouco, ele vai perder tanto em qualidade quanto em quantidade. Então, a gente vai ter uma perda quantificada de fibra muscular, que vai gerar uma hipotrofia, até provavelmente atrofias musculares. E eu vou ter uma perda de função muscular. Isso vai acontecer por diversos fatores, mas a maior parte do tempo, as alterações que esse paciente tem, né, no processo inflamatório, alterações microcirculatórias, a gente tem uma deficiência de entrega de oxigênio para as nossas células e, consequentemente, eu tenho uma deficiência de uma das organelas mais importantes que a gente tem, que é a mitocôndria. Então, eu tenho uma disfunção mitocondrial muito importante e esse processo inflamatório todo que está acontecendo com o nosso paciente, que é sistêmico, vai acometer todos esses grupos musculares, e a gente vai ter uma deficiência muito grande mitocondrial. Eu consigo ter aqui, nessa imagem, eu consigo ver agressão de todos os lados. Então, essa agressão altera a superfície mitocondrial, a gente tem aumento de estresse oxidativo,
aumento de liberação de radicais livres, e isso altera a estrutura mitocondrial. A gente consegue ter, na verdade, mitocôndrias fantasmas, né? Que a gente consegue entender que essa mitocôndria, ela perdeu sua função. E ao mesmo tempo que isso tudo está acontecendo, a gente tem uma insuficiência de autofagia que deixa esse acúmulo de dano, né, celular, e a gente tem também com isso um desequilíbrio, né, entre produção, entre consumo, e tudo isso vai afetar funcionalmente o nosso músculo, né, tanto fibras de condução rápida como condução lenta. Isso vai ser um acometimento sistêmico. Então é importante a gente lembrar que a gente tem 3 grandes grupos de musculatura no nosso corpo. A gente tem estriada, não estriada e a cardíaca, né? A não estriada seria a lisa, e ela vai ser acometida também. Então, a gente consegue começar a entender cada vez mais as alterações do trato gastrointestinal desses pacientes, porque a gente tem uma dificuldade e um acometimento dessa musculatura também. Os pacientes perdem musculatura de deglutição também, então tudo isso vai acontecer em conjunto. E a gente está falando sobre isso mais especificamente, está tudo relacionado, mas falando especificamente da musculatura diafragmática, é um músculo que vai sofrer muito, geralmente vai ser o primeiro que vai começar a ter perda de fibra e perda de função. E aí, quando a gente olha especificamente para o diafragma, ele vai sofrer também essas perdas, tanto qualitativas quanto quantitativas. Eu tenho uma fraqueza importante do diafragma, e aí eu preciso entender que se esse paciente tem essa fraqueza instalada, eu vou ter uma dificuldade muito grande de tirar ele da ventilação mecânica. E aí tudo que a gente já comentou sobre aumento de tempo de internação, risco de maiores infecções, de maior mortalidade, isso vira uma cascata de problemas. Então, eu preciso aprender a tentar controlar esse processo com medidas e com planos e propostas terapêuticas que vão evitar o agravamento desse processo, porque ele por si só já vai acontecer. Quando a gente olha exclusivamente para o diafragma, né, ele perde muito em estrutura e perde em quantidade. Então, a gente consegue ver, e aqui, né, isso está muito mais agravado em pacientes em sepse, pacientes com infecção. Então, eles perdem muito mais rápido e perdem muito mais essa força e essa espessura, eles perdem muito mais em quantidade do que pacientes que não tenham esse processo infeccioso instalado. Num panorama geral, a gente consegue ter um entendimento dessa fraqueza, que ela é multifatorial e ela tem vários fatores de risco. Mas alguns desses fatores a gente conseguiria controlar ou minimizar o impacto na fraqueza e no processo fisiopatológico da fraqueza em si. Então, no caso de um paciente que está em ventilação mecânica, por si só, ele já vai ter um processo de fraqueza muscular induzido, né, pela própria ventilação mecânica e desuso. Se ele tiver um fator de sepse ou de infecção associado, isso vai se potencializar muito mais. E a gente também tem agressão de todos os lados. A gente tem o uso de medicações que podem piorar ainda mais esse processo. Pensando no que eu posso controlar, eu quero chamar bastante atenção para essa parte de excesso de carga ou ineficiência de suporte. E isso pode acontecer de diversas maneiras e vindo de diversos lugares. A gente pode ter insuficiência e ineficiência de ventilação mecânica, um ajuste inadequado. Isso pode acontecer vindo de assincronias e pode vir efetivamente de uma diminuição de transmissão neuromuscular. Então, eu posso ter agressão desse músculo não só por esse processo, mas por ajuste inadequado de ventilação. E é aqui que é importante a gente entender o nosso papel nesse processo, porque aumentos de cargas, tanto concêntricas quanto excêntricas desse músculo, vão gerar perdas de sarcômeros, perdas funcionais, e isso vai levar a perdas musculares, e esse paciente vai ficar muito mais tempo dentro da terapia intensiva. Falando em tudo isso, a gente entende que tudo que está relacionado com a fraqueza tem muitas coisas que a gente consegue tentar controlar ou minimizar. Então, pensando em fatores que a gente pode controlar e fatores que a gente não pode controlar, eu tenho um fator que eu não posso controlar, por exemplo, é a severidade da doença, né? O acometimento que esse paciente vai ter clínico. Eu vou precisar agir em cima disso. E alguns fatores que eu consigo
controlar. Então, a gente tem aqui hiperglicemia, nutrição parenteral, uso de drogas, sedativos, bloqueadores neuromusculares, corticoides, todas essas medicações que vão poder potencializar a fraqueza muscular desse paciente na terapia intensiva, e o imobilismo, né? Prolongamento do tempo que esse paciente vai ficar na cama, sem nenhum tipo de mobilização, sem nenhum tipo de estímulo, isso vai agravar e muito. E a gente consegue agir diretamente nesses pontos como equipe e como interação aí da gente dentro da terapia intensiva. Então, pensando em propostas terapêuticas e pensando em soluções para tudo isso, a gente consegue entender em alguns momentos que algumas estratégias podem trazer benefícios para esses pacientes. O fato é como trazer esses benefícios e como iniciar todo esse processo de restauração desse paciente ou mesmo de prevenção de maiores perdas. A gente vai focar muito hoje aqui sobre ventilação espontânea, mobilização precoce e principalmente a parte nutricional e o que isso pode, em conjunto, trazer de benefício para o nosso paciente e, consequentemente, para esse desmame da ventilação. Eu quero chamar bastante atenção para esse estudo, em que eles compararam, na verdade, a gente tem uma comparação dos pacientes que estavam em modalidade controlada e modalidade espontânea, e aqui em espessura diafragmática, essa espessura foi analisada com ultrassom, que também é um equipamento que tem surgido aí e ganhado mais força, cada vez mais a gente tem correlações clínicas mais fortes com esse equipamento, que a gente pode utilizar e que a gente pode aplicar na prática dentro da UTI. Pacientes em pressão de suporte, eles conseguem ganhar dentro de um dia, basicamente, maior espessura diafragmática pelo simples fato de estarem em pressão de suporte. Mas o grande problema da pressão de suporte é o quanto de pressão de suporte, como que eu vou controlar essa pressão de suporte, porque a gente viu que esforço insuficiente, o aporte insuficiente ou excessivo para esse paciente pode trazer lesão e piorar ao invés de melhorar. Só que é claro que manter o paciente em pressão de suporte traz mais benefícios para ele nesse sentido de musculatura, isso é óbvio. O passo maior é entender qual é o momento de passar ele para suporte e como que a gente vai adequar essa pressão de suporte. Então, trazendo um pouquinho sobre a pressão de suporte especificamente, que eu acho que é um dos principais fatores para a gente poder organizar aí o nosso pensamento com relação ao desmame ventilatório. É interessante a gente ver aqui que eu preciso achar um meio do caminho para eu ter um suporte ventilatório adequado e não ter um risco de lesão diafragmática e um risco de desmame ventilatório e saída ventilatória insuficiente ou ineficaz. Para isso, eu preciso de um suporte ventilatório adequado e um nível de sedação adequado para eu conseguir atingir essa meta de suporte, né, e de esforço inspiratório para esse paciente. Eu trouxe para vocês, com a permissão, e agradeço, inclusive, pela imagem que o Dr. Antônio Duarte mandou para mim, da tese dele de doutorado, e a gente consegue perceber nessa imagem que a transferência dessa carga mecânica para o músculo, a gente consegue fazer através do ajuste da pressão de suporte. Então, nesse exemplo, eu consigo perceber nitidamente que cargas muito baixas, né, ajustes muito baixos de ventilação e pressão de suporte, que provavelmente vão gerar um volume pulmonar muito, muito alto, são as custas de uma negativação importante da pressão esofágica. Ao passo que, quando eu ajusto essa carga, eu consigo ajustar ângulo de fluxo e eu percebo que eu não tenho mais tanto esforço através da pressão esofágica. Isso a gente consegue através de ajuste da pressão de suporte com a carga adequada, ao mesmo tempo que eu consigo deixar esse músculo ativo, eu não trago lesão para ele. Então, é um ajuste muito fino e muito importante da ventilação. E se eu tenho isso na minha mente, eu consigo entender cada vez mais que a pressão de suporte pode ser um modo ventilatório e não simplesmente uma transição da ventilação para a ventilação espontânea. E aí, pensando em estratégias, eu gosto muito dessa imagem, eu acho ela muito autoexplicativa, que é o ABCDFG do paciente, para que ele possa ter uma qualidade de vida pós-terapia intensiva. Então,
o paciente estar acordado e interagindo com a ventilação mecânica, se ele estiver em ventilação mecânica, controlar delírio. A gente precisa entender e, na verdade, ter essa interação justamente com relação à sedação. Eu preciso entender essa parte nutricional também, essa interação nutricional, oferecer esse aporte para o paciente adequado, junto com uma mobilização precoce, com uma combinação de atividade com todas essas estratégias, e a gente precisa ganhar essa força e essa função muscular consequentemente. Então, resumindo as estratégias que eu consigo trazer e que eu posso abordar, eu preciso controlar a perda através de mobilização, e aí eu quero destacar os exercícios resistidos e retirada do leito precoce do paciente. A gente viu que a sincronia e esforço ineficaz, ou muita carga ou pouca carga, pode trazer lesão e, consequentemente, mais fraqueza, mais tempo de ventilação mecânica. Então, eu preciso controlar as sincronias e preciso ventilar o meu paciente cada vez mais em pressão de suporte, se ele tiver as condições clínicas e a indicação para isso. E entender que essa ventilação vai ser muito benéfica para ele, se bem ajustada e bem indicada. Claro, a gente precisa de uma interação multidisciplinar, porque a gente viu que preciso de interação com sedação, preciso de interação com nutrição, com várias facetas dessa equipe. E a terapia nutricional em conjunto, porque a gente viu que os pacientes perdem muito e essa perda ela pode ser minimizada por uma oferta nutricional adequada. E aí já vou deixando a deixa para minha colega, Késia, que agora vai contar para vocês um pouquinho das estratégias que ela trouxe do ponto de vista nutricional para evitar essa fraqueza, ou corrigi-la, né? Isso. Bom dia a todos. Também gostaria de agradecer aí pelo convite, né? Agradecer também a quem está assistindo. Dando sequência aí a essa apresentação, né? Como sempre, ótima apresentação da Jaqueline. Falar um pouquinho da nutrição como aliada aí nesse desmame ventilatório, nessa prevenção aí dessa perda de massa muscular. O início precoce, alguns tópicos, né? O início precoce da oferta dietética para esse paciente é fundamental, que a gente tem visto aí bastante, os guidelines estão sempre sugerindo um início aí de 24 a 48 horas. A oferta energética adequada para evitar aí o risco da hiperalimentação, que a gente vai falar um pouquinho, e também a oferta proteica adequada. Bom, os guidelines, os principais guidelines falam aí, né, para um paciente crítico, uma oferta aí a ESPEN, por exemplo, fala de 20 a 25 calorias a partir do terceiro dia. A ASPEN fala de 25 a 30, ela já é um pouco mais ousada aí para o paciente crítico. A Sociedade Brasileira já fala de 15 a 20 calorias nos primeiros 4 dias, e a partir do 4º dia ou após essa fase mais agudizada do paciente, 25 calorias para recuperação. No paciente obeso, a gente tem aí um cálculo diferente, uma oferta energética diferente, que vai variar conforme o IMC dele. O paciente de 30 a 50, o IMC de 30 a 50, de 11 a 14 calorias, e um paciente com IMC acima de 50, de 22 a 25 calorias, 22 a 25 calorias. E por que eu preciso ter cautela para iniciar? Né, que como eu deixei até em vermelho aqui nesse slide, aqui, a partir do terceiro dia, a partir do 4º dia. Bom, como resposta mesmo metabólica, há uma produção endógena de energia aí, e se a gente for somar isso à oferta, né, via alimentação da necessidade do gasto energético desse paciente total, eu vou levar ele aí a um risco de hiperalimentação. Aqui nesse gráfico a gente consegue ilustrar um pouquinho, ele ilustra um pouquinho como que ocorre isso. Em azul claro aqui, nesse gráfico A, ele está ilustrando o que seria a produção endógena dessa energia proveniente da glicose. Aqui em negrito está o gasto energético desse paciente. Já no gráfico B aqui, que a gente tem aqui esse em roxinho aqui, que está representando a quantidade, a oferta calórica através da alimentação. E no gráfico C, se eu juntando essas duas ofertas energéticas, eu já estou colocando esse paciente aqui no risco do overfeeding. Aqui também tem esse gráfico que mostra
no eixo Y aqui em quantidade de dias, no X, desculpa, e no Y aqui a gente tem em pontilhado a quantidade que eu tenho de energia plena, né? Necessidade plena, que a gente costuma falar, nutrição plena para esse paciente. Em cinza aqui a produção também endógena, que também fica aumentada aqui nesses primeiros dias, mesmo o gasto energético estando aumentado, e sim, na junção dessas duas ofertas, eu vou estar aumentando o risco também dessa hiperalimentação nesse paciente nos primeiros dias. Tem estudos que falam aí de uma produção de até 310 gramas de glicose por dia, né? Mas a média fica em torno de 180, 190 gramas de glicose. Isso significa aí em torno de 800 calorias, né? Os guidelines falam muito aí de 30%, 25%, 30%. E quais as consequências de eu estar hiperalimentando esse paciente? Eu vou ter aí a hiperglicemia como essa resposta também, a hiperlipidemia, o aumento no risco de complicações infecciosas, azotemias e a hipercapnia, que eu até trouxe uma referência aqui bem antiga, porque foi esse estudo, a partir desse estudo aí que se mudaram-se os guidelines, né? Antes acreditava-se que a minha oferta de carboidrato interferia aí nesse aumento de produção de CO2. E, na verdade, o que muda significativamente essa produção de CO2 a partir dessa alimentação seria, sim, a quantidade de energia total que eu vou estar oferecendo para esse paciente, e não necessariamente se eu estou dando uma dieta hipo ou normoglicídica para ele. E as calorias não nutricionais? Eu preciso considerar? Sim. Como eu disse anteriormente, a gente tem que ter esse cuidado aí com essa oferta energética, não exceder. Eu sei que às vezes fica naquela, mas 25 parece tão poucos. Não, não parece pouco. Aliás, pode até parecer pouco, mas não é pouco. Para aquele paciente ali, 25 calorias às vezes é até demais. Eu trouxe um exemplo aqui de um paciente com uma necessidade energética estimada aí de 1.200 calorias, recebendo 20 ml de Propofol, por exemplo, eu vou estar oferecendo a mais 528 calorias. Se for 30 ml, eu vou estar oferecendo aí 800 calorias a mais, né, para esse paciente, somando se eu não fizer esse desconto aí quando eu estiver fazendo essa minha oferta calórica. E vamos falar agora da proteína, né, que é a protagonista, é a nossa estrela de cinema, né? Quanto oferecer essa proteína, como que eu vou oferecer essa proteína? Hoje, os principais guidelines falam aí de uma oferta para paciente crítico de 1,2 a 2 gramas de proteína por quilo de peso atual por dia. A gente sabe que esse daí é um valor que a gente tem como direcionamento, né? Mas conforme a condição clínica do paciente, ele vai ser alterado. Hoje, o paciente COVID, a Sociedade Brasileira, ela sugere aí de 1,5 a 2 gramas, inclusive nos pacientes com uma disfunção renal aguda, né? Para aqueles que estão fazendo hemodiálise, aí até 2,5. Então, vai variar muito essa questão da oferta proteica. A gente tem isso daqui como um norte, um direcionamento. E dos pacientes obesos, a gente faz aí a utilização de 2 a 2,5, né, gramas de proteína por quilo de peso ideal, né? Ter esse cuidado aí na hora de estar fazendo o cálculo para esse paciente. Além disso, a gente precisa lembrar que, sim, a proteína é uma fonte de energia e ela também precisa, o início dela, da oferta dessa proteína, também precisa ser ali gradativo. A gente já não pode, não deve iniciar essa oferta proteica ali já nos primeiros dias aí de internação desse paciente ou na fase aguda que ele estiver. E como que eu vou fazer essa oferta? Hoje, a literatura fala um pouquinho aí da oferta em bolos para esse paciente, que a gente sabe que existe aí uma janela de oportunidade anabólica em torno de 60 minutos após o exercício, né? Só que essa janela de oportunidade anabólica aí, quando você faz essa oferta de proteica, a gente precisa lembrar que é quando a gente está falando de um exercício resistido, né? Que a Jaque consegue explicar isso aí
um pouco melhor do que eu, e esses pacientes nem sempre eles vão estar aí em condições, né? Estão sedados, enfim. E tem a intermitente e a contínua. A contínua é aquela que a proteína ela já está ali somada à dieta, né, integral, já está dentro da fórmula, infundida ali já junto com a fórmula. E a intermitente, que inclusive aqui a gente tem, é o que a gente mais usa aqui no serviço, no nosso serviço, que é aquela com os horários padronizados aí, que vai aí de cada instituição. Temos vantagens aí com bolos e temos desvantagens, né? Porque também tem aquela questão da absorção intestinal, dependendo da quantidade que eu vou dar para esse paciente, a absorção dela não vai ser integral, né? A gente tem aí um torno de 0,35 gramas por quilo aí de uma absorção, mas também a gente não pode esquecer que a síntese proteica ela corre até 48 horas após a intervenção. Então, para a gente escolher qual estratégia que eu vou estar utilizando, eu tenho que levar em consideração qual é a condição clínica desse paciente. Esse paciente ele está em condição de estar fazendo aí já um exercício aí resistido, aquele exercício para a gente estar entrando com essa intervenção aí de uma proteína em bolos, aproveitar essa oportunidade metabólica ou não. Mas também não, eu vou acabar não me importar com a oferta proteica, não, eu preciso me importar sim, eu preciso entender que ele vai estar absorvendo sim, e a gente trabalhar com aquele desafio que a gente tem diário, né, das complicações. Esse paciente, muitas das vezes, a gente tem complicações até com infusão da dieta e as complicações clínicas desse paciente, e é, assim, fundamental esse trabalho em equipe, né? Quando a gente fala trabalho em equipe, não é só nutrição e fisioterapia, a gente precisa aí também da equipe multi, os médicos aí cuidando dessa questão da sedação, como a Jaque citou, a enfermagem que tem esse trabalho aí, que fazem a administração dessa prescrição, né, que a gente faz, e também lembrar que o plano terapêutico precisa ser muito individualizado e revisado, né? Não adianta a gente montar um plano terapêutico e querer seguir esse plano aí sem estar levando em considerações todas essas alterações que esse paciente vai sofrendo. Hoje, com o paciente COVID, que é a nossa realidade aqui, a gente vê isso muito de perto, né? Que às vezes você entra com um plano, aí vem uma intercorrência, vem uma outra complicação, e a gente precisa estar revisando tudo isso. Bom, espero que vocês tenham gostado. É isso um pouco, é um pouco sucinto mesmo, mas é através do básico mesmo que a gente vai fazendo junto em equipe aí a melhor terapêutica para o paciente. Vamos lá, queria destacar várias coisas. Primeiro, parabenizar tanto a Jaque, né, quanto a Kézia pela apresentação, pela boa apresentação que vocês fizeram. Também fiquei realmente uma apresentação muito consistente, bem ilustrada, já que trouxe vários dados de literatura muito interessantes, e a forma como vocês apresentaram, os slides, todo esse cuidado, né, com a forma, com os logotipos que vocês colocaram direitinho, etc., isso também mostra um cuidado que a gente aprecia bastante. Muito bem, parabéns. Tanto o conteúdo quanto a forma estão assim excepcionais. Queria também parabenizar a Rosa, que foi a ideia dela convidar esta dupla fisioterapeuta e nutrição, né? E realmente dupla dinâmica. Foi uma ideia bem sucedida. Elas estão fazendo uma excelente apresentação e vocês veem como isso também traz a atenção e aumenta muito o número de participantes interessados. Muito bem. Bom, maravilha. Dito isso, eu queria destacar algumas questões aqui que eu acho interessantes. Vocês, enfim, o Duarte, a Rosa, eu, que somos uma outra geração, nós vivemos, né, por força da idade, da experiência, uma transformação praticamente minimalista, né?
tudo que a gente fazia, a gente foi fazendo menos, né? Então, tudo diminuiu os volumes correntes na ventilação, diminuiu as pressões que a gente utilizava, diminuiu as PIPs que a gente utilizava, diminuiu a oferta calórica, diminuiu as hemotransfusões e transfusões de hemoderivados, diminuiu o aporte de volume que a gente fazia, diminuiu a quantidade de sedação e analgesia que a gente fazia, enfim, é uma tendência assim de minimalista, né? De redução. Mas, né, em relação à pressão de suporte, é interessante que ali, baseado inclusive no trabalho do Duarte, que ali o mais, né? O mais pressão de suporte é mais, né? Então, esse é um paradoxo que muitas vezes eu vejo que alguns colegas, algumas pessoas não compreendem que quando você aumenta a pressão de suporte, você está diminuindo o volume corrente resultante, né, na pressão de suporte, além de depender dos 2 níveis de pressão, depende da pressão esofágica, da pressão pleural, né? Então, vocês viram aquele slide? Quando você aumenta um pouquinho a pressão esofágica, isso vai gerar volume corrente menor, porque vai gerar menos esforço. E esse ajuste você faz aumentando a pressão de suporte. Então, esse sai um pouco fora, né, da tendência toda que a gente vai, dessa tendência mais minimalista, né, dos últimos anos. Então, aqui tem um parênteses, né? Então, isso às vezes eu percebo que não é muito bem compreendido, e isso gera, assim, às vezes gera uma certa polêmica, né? No sentido de que às vezes as pessoas não entendem que aumentando a pressão de suporte eu vou acabar diminuindo o volume ofertado, né? Então, esse é um ponto importante que eu acho que foi muito bem destacado pela Jaqueline e que vale a pena para quem ainda não compreendeu muito bem isto, a gente voltar a discutir e tal, até ter uma percepção e uma compreensão melhor dessa questão. Isto é uma zona ali às vezes, de embate e de conflito, tá certo? Esse é um ponto que eu queria destacar. Em relação à nutrição, vou deixar a Rosa fazer os comentários, porque ela é mais qualificada do que eu para isto. Mas ali eu só queria saber exatamente qual é essa oportunidade anabólica aí, né? Isso que eu fiquei intrigado, assim, né? Qual que seria essa oportunidade? Depois que as fisio promovem ali um belo exercício, aí a gente entra com a proteína, tem muito paciente que ainda está na ventilação mecânica e com alguma sedação. Onde está esta oportunidade anabólica? Isso não ficou muito claro para mim, embora seja um racional muito interessante, né? Essa janela aí de oportunidade, né, que é uma estratégia aí que vem muito utilizada, inclusive nas academias, nos centros de treinamento, porque realmente existe aí até 60 minutos após o exercício, o maior aproveitamento aí dessa proteína. Então, mas levando em consideração que essa síntese ela pode levar até 48 horas, não necessariamente esse paciente vai estar perdendo essa oferta, mas ela seria um pouco mais aproveitada nesses 60 primeiros minutos. Eu quero fazer só um comentário também com relação ao exercício. A gente leu muita coisa sobre, e eu achei muito interessante, que o paciente da terapia intensiva é um atleta que nunca descansa. Porque os atletas, eles têm uma lesão, às vezes, muscular, pelo tamanho da intensidade do exercício, mas eles têm o tempo de recuperação, eles têm uma suplementação muito forte, e a gente viu muitos ensaios, muitas coisas falando sobre essa oferta, sobre essa suplementação, que a gente precisa olhar para esse paciente como realmente um paciente que está tendo um desequilíbrio entre consumo e oferta, mas olhar para ele como um paciente que não está tendo essa recuperação pelo processo inflamatório. Mas só com relação a isso, o que a gente costuma conversar até com relação aos pacientes até da enfermaria, essa janela acontece após o exercício.
Então, o paciente faz o exercício, o exercício com a fisioterapia. Nesse caso, ele já vai estar interagindo, ele tem uma atividade, provavelmente ele vai estar fazendo um exercício de fortalecimento ou um treino de sedestação ortostatismo, ou já vai estar até deambulando, e essa oferta, essa suplementação acontece dentro de 60 minutos após esse esforço, esse exercício resistido, né? Marcelo, na realidade, essa oportunidade anabólica, como elas dizem, é para uma outra situação. O que se sabe é que os novos conceitos aproveitam essa situação de oportunidade anabólica exatamente, e o conceito de que o doente grave é um doente em eterno exercício, de que para você calcular, para você ir progredindo com o teu aporte nutricional. A grande questão na terapia nutricional do paciente grave é a oportunidade de entrada e de acréscimo, de ganho, né? O que se sabe hoje e o que se propõe é que realmente você, até o quarto dia, e para alguns até o sétimo dia, você não sobrecarregue esses doentes. Mas, por conta de toda esse estrago ou dessa grande resposta oxidativa, do que por conta de aumentos de eventuais calorias produzidas pela própria resposta oxidativa inflamatória. A questão é o não fazer mal. A hiperalimentação piora por conta dos enormes distúrbios metabólicos que ela causa, a questão da hiperglicemia, e a gente sabe que a resposta oxidativa, a resposta inflamatória é hiperglicemiante. Então, essa é uma questão. E aí, esse conceito aí de essa oportunidade anabólica aconteceria para nós, no nosso meio de doente grave, a partir do quarto, sétimo dia, quando essa resposta começa a diminuir, né? Isso não quer dizer que os estragos dos gastos e do consumo já não estejam em andamento, e do consumo muscular, e não vão continuar. A questão também, que a Jaqueline colocou em relação a essa perda muscular, é que o conceito também de que é uma denervação. E como é uma denervação neuromuscular, é muito interessante, é muito fácil você entender que a perna não levanta e o diafragma também está sofrendo com isso. Então, essa é uma outra questão fundamental. E isso acontece desde o primeiro momento da agressão. E aí vem, de novo, a história da precocidade. Existe uma precocidade, existe uma necessidade de ser precoce, mas existe, e esses são os trabalhos que vieram a partir da Covid, exatamente por conta do tipo de doente, né? Do doente que ficava um monte de tempo na ventilação, inflamado, enfim, esses são os conhecimentos adquiridos à luz aí, às custas da pandemia. Que você aumente isso mais lentamente, quer dizer, e que, se possível, se você tiver calorimetria indireta, você aí vai saber realmente quantos de calorias você vai dar e não vai ficar mais fazendo conta, dá 22, dá 23, se você não tiver, que você vá fazendo essa revisão de metas, mas sempre respeitando um pouco mais esse caminho, esses períodos. Uma outra coisa interessante, realmente, é a questão da proteína. Principalmente, o aporte proteico deve ser reavaliado ao longo do período. Não adianta ficar chegando a 2 gramas de proteína, mesmo nos obesos,
né? Por conta de toda essa dificuldade de aproveitamento. Então, se eu pudesse, quer dizer, essa é a questão da estratégia nutricional, tem que fazer logo e tem que acompanhar, nem dá pouco, nem dá muito no começo, nem dá pouco depois, nem parar de aumentar. Alguns, e à medida, e se esse é no nosso caso, se são doentes que ficam muito comprometidos, aumentar sim a quantidade de proteína e acompanhar com a função renal, eventualmente procurar fazer balanço nitrogenado, que não é tão difícil assim, basta ter paciência, né? E acompanhar. E uma outra coisa importante que eu vou provocar aí o Litoral Norte, doutor Nicolas, Físio, Jaque e Kézia, é a questão do ultrassom na espessura do diafragma versus o nosso colega, o Diogo Oliveira, já fez uma publicação dessas, e vocês têm todos o armamento para isso, e eu acho que é uma provocação. É muito interessante como realmente se perde e se correlaciona a espessura do diafragma com o resultado do desmame, né? À medida que você vai medindo essa espessura do diafragma e vai vendo a progressão do desmame, enfim, é bastante interessante. Fica aí, então, a progressão do desmame e a sobrevida desses pacientes em relação depois à saída da terapia intensiva. Ficam aí devidamente provocados. Parabéns às duas pelas apresentações, parabéns pelo material de apoio, é isso aí. Tudo bem. Bom, aqui eu estou acompanhando pelo chat, tem várias manifestações elogiosas e tem 2 inscritos aqui para falar. Não sei se antes de eu passar a palavra, se a Jaqueline ou a Kézia querem fazer algum comentário sobre o que a doutora Rosa falou. Não, a gente concorda, né? 100%. Essa questão do ultrassom 100%? é um desejo. Não, essa questão do ultrassom... unanimidade. O que eu vou fazer? É um ponto que a gente tem comentado há muito tempo, a gente tem conversado já até a Kézia. Eu tenho o curso de ultrassom, só preciso aplicar mais ele aqui e gostaria muito realmente de trazer isso mais para a nossa realidade, porque é um ponto forte que tem crescido muito, mas a gente tem conversado. Já estou perturbando já faz um tempinho já com relação a isso. Pode ser interessante, mas se há uma correlação muito... Você já demonstrou aí e mostrou que há uma correlação entre a musculatura do diafragma e a musculatura esquelética, né? Mas, então, o paciente que vai definhando ali, como a gente percebe, vai atrofiando, provavelmente o diafragma deve estar ali, uma laminazinha, né? Mas tudo bem, acho que é interessante ter mais dados. A gente tem a oportunidade, Marcelo, de acompanhar o aumento desse diafragma ao longo da oferta em relação à proteína, etc. Isso é um trabalho de reabilitação. Mas isso é maravilha. Tempo. Tá bom. Bom, agora eu vou passar para o Antônio Duarte. Bom, eu queria inicialmente parabenizar as 2 colegas. Não é à toa que os resultados que nós temos em Caraguatatuba são diferentes, né? A nossa taxa de sucesso assistencial é muito alta e está refletida aí na qualidade da apresentação. Isso eu não tenho dúvida. Então, parabéns. Queria aproveitar, doutor Marcelo, o brilhantismo do seu comentário, né? A Jaque também já tinha colocado, mas essa compreensão de que volume corrente alto em pressão de suporte não quer dizer nada. Quer dizer só que o músculo pode estar com um esforço tremendo. E aí isso se modificou ao longo do tempo, ainda bem, mas é uma luta para não baixarem mais ainda a pressão de suporte.
e aí sobrecarrega mais o músculo. Lembrando também que essa relação queda da pressão pleural e aumento do volume é qualquer modo a pressão, qualquer modo com fluxo desacelerado. Em PCV também vai acontecer. Então, a alternativa sedação e bloqueio acaba produzindo muito mais dano do que benefício. Então, a gente chama de PSV inicial, titular essa carga, de modo que eu faça a transferência da cisto controlador do modo que estava para um modo mais espontâneo e, periodicamente, vai levando esse músculo de forma controlada, no sentido de vigiado, a transferência de carga para que ele entre em atividade. A gente faz isso a cada 4 horas, nessa tentativa de manter nem sobrecarga, nem excesso de repouso. A outra coisa que também doutora Rosa, a colega da nutrição, foi lindo de ouvir, eu não sei se eu fico muito animado, empolgado, porque nós somos assim, nós somos muito precoces em mobilidade, ainda bem. Por quê? Porque a nossa dose, quando a Jaqueline fala de exercício resistivo, a gente faz exercício resistivo funcional, ou seja, o peso do próprio corpo. E a nossa dose vem com atividades que são de transferência e locomoção, que o sujeito faz no ambiente comunitário. E se a história dele de movimento pré-internação ele tem essa independência, é aí que a gente busca. Então, eu trago a fibra muscular periférica dele preparada para essa carga. E quanto mais cedo eu inicio, mais efeito eu vou ter em prevenir a inflamação do músculo. Eu passo a gerar uma resposta anti-inflamatória porque mantém o músculo em atividade. Então, esses princípios que a gente está aqui, que elas apresentaram também, a gente chama utiliza isso para fazer a nossa dose, né, que é uma dose com independência comunitária, que é um número de repetições da atividade fracionada durante o dia, às vezes suportado ou não por ventilação invasiva ou não invasiva, e acompanha isso até o desfecho da alta. Então, acho que isso é de uma... Até em congresso internacional, é difícil você ouvir um instante de tanta qualidade como foi esse aqui. Parabéns a todos. A gente acredita muito nisso, eu acredito muito em tudo que vocês falam do Arte, doutora Rosa, doutor Marcelo, então é muito gratificante para a gente estar aqui, tendo essa oportunidade de falar e receber isso, eu concordo também com tudo. E entender que a gente está indo aí, seguindo o caminho, né? Parabenizar já que a Kézia, realmente uma excelente apresentação, com conteúdo, como todos comentaram já, bem enriquecedor, né? Um ponto que a Jaque comentou, né, que dentre dos fatores que nós podemos interferir e não interferir é a gravidade da doença, né? Então, a gente não pode, talvez, interferir na gravidade da doença, mas, linkando com o que a doutora Rosa comentou, a gente pode entender o momento da doença para determinar qual é a estratégia que entra no que a Kézia mencionou de individualizar. Então, num primeiro momento, sim, ter esse cuidado com a sobrealimentação e, no momento que o paciente já está numa fase de reabilitação, utilizar todas as ferramentas que o Duarte mencionou, de suporte, né? E nisso eu pego o gancho que o senhor comentou de sempre mais, né? Mas eu acho que esse mais do suporte que a gente está dando para equilibrar o músculo entre o esforço e a imobilização é o menos da ventilação controlada, o menos da sedação, né? O menos que a gente está evoluindo aí a cada dia na terapia intensiva. Então, esse suporte com uma carga um pouco maior, ele é um ganho muito importante em menos fatores modificáveis que a gente consegue interagir de uma forma melhor, né? São esses dois comentários que eu queria fazer. Muito bom, Nicolas. A minha impressão é que esse conceito ainda não está muito claro para todo mundo. Então, a gente tem que, na beira do leito ali, sempre que possível, avançando nessa questão, entendeu? Porque às vezes, até que todo mundo perceba, compreenda, isso
demora um tempo. Então, acho que aí é um ponto para a gente sempre poder discutir e avançar. Você quer falar, que a gente Ron? pode fazer preparar aí, quem sabe, uma reunião para algum momento, para a gente rever pressão de suporte, momentos, etc., reforçar isso, talvez seja uma ideia. Sim. Muito bem. Agora eu vou passar para a Viviane Lara. Ainda bom, não, já é boa tarde. Boa tarde a todos. Com certeza o maior desafio é a continuidade e com isso eu parabenizo o Dr. Marcelo, porque ter uma atividade como essa todas as sextas-feiras e dar continuidade com a qualidade que tem, eu acho que é o maior desafio, realmente. Eu falo em nome da coordenação da fisioterapia, Rosana sempre está presente, hoje ela não pôde estar presente. A Kézia eu também parabenizo, a nutrição, eu sempre falo que quem souber de nutrição, eu falo para os fisioterapeutas, né? Quem sabe de nutrição vai ter uma coisinha a mais daqui para frente, né? Então, se a gente não pode fazer, a gente não consegue ter a performance que a gente deseja com os pacientes sem o entendimento que vocês têm aqui no Litoral Norte. E nisso eu ressalto a importância do núcleo de reabilitação, o quanto a gente consegue aproximar essas conversas e transformar a vida dos nossos pacientes. Ao Duarte, é impossível falar sobre todas essas conquistas sem citá-lo. Eu sempre falo que a nossa vida é dividida entre antes e depois dele, em vários aspectos, ele que nos estimula, nos instiga a fazer as coisas da maneira que fazemos hoje, né? E a gente não consegue ser diferente depois disso. E a gente tem convicção que somos muito melhores, os números trazem isso. A Jaque não é surpresa a qualidade da apresentação dela, mas é sempre um prazer vê-la falar. Ela paga um preço muito alto, e para mim, que já tenho 44 anos, eu acho que é um preço ainda muito pequeno pela jovialidade e o aspecto jovem dela, porque muitas vezes a qualidade do trabalho dela é desconfiada, vamos deixar uma palavra bem bonitinha, né? Quando olham para ela, mas quando ela abre a boca e quando ela consegue se expressar e quando a gente tem visto a evolução dela, a gente percebe a qualidade que ela tem. Eu tenho a grata satisfação de reconhecer isso desde a graduação e estamos juntas desde então. Então, a gestão, Litoral Norte é um case de sucesso da nossa gestão. A gente conseguiu fazer uma ascendência muito rápida de qualidade, e isso a gente não pode deixar de desmerecer o apoio da equipe médica, que aqui eu ressalto o nome do Nicolas, do Daniel, que são pessoas que nos apoiaram sempre ali de perto, à beira-leito, para que a gente conseguisse fazer as coisas. É impossível fazer o que nós temos que fazer sem o apoio de todos. E o Duarte, como sempre diz, a única coisa que nos impede de movimentar o paciente é uma desautorização médica. No mais, esse paciente vai sair do leito e a gente sabe que a gente já ouviu milhares de coisas, né? Você não vai deixar ele quietinho, você não vai deixar ele descansar, então a gente tem que estar o tempo inteiro lutando quanto a falas baseadas em nada, e a gente viu que a gente tem bastante embasamento teórico e prático para aquilo que a gente faz. Então, as minhas palavras são mais de agradecimento e de reconhecimento por tudo que temos, e parabenizar mais uma vez a todos os envolvidos. Obrigada. Muito bem, Viviane Lara. Quer dizer, de vez em quando a Jaqueline começa a falar e alguém fala, chama sua mãe aqui, aí vem você, é isso? Tá certo. Não é mais necessário isso daí. Agora já não é mais, né? Ela já está, mas ela continua ainda parecendo jovem ainda. Muito bem. Bom, Daniel Ribeiro está inscrito. Vamos ouvir. Bom, primeiro, né, dar parabéns para as meninas aí, excepcional apresentação. E aproveitando, né, a gente, né, viu tanto a importância aí da atividade, né, motora, né, do desmame ventilatório, da nutrição, adequação, né, overfeeding, subnutrição, tudo isso daí. E aí me ficou na dúvida a questão da calorimetria indireta, né, porque a gente faz tudo de forma, né, estimada. E aí a gente tem o GE com módulo, só que não tem o módulo do calorimetria indireta, e será que isso não é algo que vale a pena acrescentar
no serviço para poder, né, otimizar ainda mais, né, a nutrição, visto que é sabido que tem uma grande diferença entre o que é medido na calorimetria indireta e o que é calculado, né? Então, será que esse ganho ele pode ser custo efetivo? Então, eu acho que essa é uma dúvida, um questionamento que eu tenho, né, em relação a isso. E outra, né, que eu sinto um pouco falta, a gente como, né, estando aqui na assistência na beira-leito, que muitas dúvidas que a gente tem, talvez seja pela nossa limitação, né, técnica mesmo, em relação a esse momento de, vamos manter a ventilação controlada, bloqueador, fazendo proteção, ou a gente vai poder, né, tentar tolerar um pouco mais de uma drive um pouco maior, vamos já passar para suporte, e aí você fica naquele em cima do muro, será que já é hora, será que não é hora? Esse momento, acho que é uma dúvida de todo mundo que trabalha, né, com um paciente grave. E aí eu ia até pedir para o Duarte, né, ajudar a gente mais, porque ele tem muito conhecimento. Toda vez que tem uma palestra, ele dá uma pérola de conhecimento para a gente. E ele podia aumentar aí um pouco mais aí essa oferta de conhecimento que ele possui para a gente poder, né, ter, né, esse referencial até um pouco mais sedimentado e poder ajudar o pessoal, ou às vezes até não atrapalhar, né? Porque às vezes o seu medo pelo seu desconhecimento pode atrapalhar a evolução do paciente, né? Então, até você se sentir seguro. E o conhecimento, né, traz essa segurança para a gente, né? Então, eu gostaria de poder ter mais oportunidade de ter, acompanhar mais, aprender um pouco mais com os conhecimentos que o Duarte sempre põe para a gente em pequenas doses nas apresentações aí. Transformar a oferta de pérolas num colar. Exatamente, seria ótimo. O Duarte é profissional, ele vai soltando aos poucos, entendeu? Imagina. Primeiro agradecer o Daniel e explicar para a Jaque que está... A gente tem contato com os diaristas da fisioterapia de todas as unidades do ISG diariamente, sendo com várias reuniões aí por semana, então eles têm este conteúdo, talvez como o Dr. Mock tenha colocado, talvez ele seja um pouco mais... Está mais ensaiado, né? Porque eu repito a mesma coisa há muito tempo, então tem outra fala. E já que isso aí é só o peso do cabelo branco, eu preferia não ter. As pessoas te olham de outra forma, né? São mais gentis, eu preferia não ter. E estou inteiramente à disposição, Daniel. Dia 16 eu estou aí em Caraguá, né? Nicolas, ontem eu participei de uma reunião brilhante lá, que foi da apresentação do Helmut, e estou inteiramente à disposição. Na verdade, vou agora ampliar, o gabinete técnico do ISG, existe um grupo que chama Gabinete Técnico e está à disposição para dar suporte, para apoiar todas as unidades em tempo integral. Ok? Então, legal. Então, eu vou fazer uma compilação. Vou fazer uma compilação de algumas, né, dúvidas que a gente tem, né? E aí, né, você acha que consegue, né, pontuar para a gente, dar uma explicação, né, e o embasamento de onde surgiu, e isso ajuda a gente, né, a elaborar melhor, né? Não. O que tiver dentro do meu alcance, eu apresento. O que eu não tiver, eu vou buscar ajuda. E aí a gente, né, quando a gente traz você está falando das ideias, né, existe um batalhão me apoiando, né? Então, por exemplo, o laboratório, até comentei com o Nicolas, o laboratório de fisiologia da respiração da UNB, né? Tá à disposição, se a gente precisar. A gente desenvolveu lá uma caixa de simulação da parede do tórax, então consegue fazer muito teste de muita coisa, e tem toda a linha experimental em animais. Está à disposição, né? Não tem relação com o ISG, mas são todas... A metodologia de trabalho que a gente aplica tanto em ventilação como em mobilidade, isso nasce lá em 96. Né? Eu posso até te propor, quando o pessoal
Achei até muito engraçado, desculpa estar me ampliando, doutor Mock, mas acho necessário, quando teve a apresentação de tomografia de impedância elétrica, o doutor Bruno falando em TPC e tal, eu acho muito legal, porque usando uma linguagem que a gente se apropriou, isso começa, né, em 96, com o doutor Cid Davi, né, que apoia a gente começa a desenvolver uma linha onde o ventilador é um instrumento que vai trazer para além da ventilação. O doutor Cid foi meu orientador de mestrado e a dissertação foi ventilador além da ventilação, né, onde eu uso os recursos diagnósticos do ventilador. Ontem nós discutimos em pouco, me dê 60 dias para vocês terem prova de função pulmonar no doente ventilado. Falando dos FEFs, VMAX 50, comportamento da via aérea, na mão ali, para associar outros dados, né? Que a gente ontem começou essa discussão e vai treinar. Então, tem um histórico aí por trás disso, né? A gente tem um tutorial para iniciar a PSV, foi discutido com o Andrés Esteban em 2010, validado pelo CID também. Então, isso vem aplicando e tem um volume de experiência acumulada nesses anos todos, que refletem muitos serviços, e no ISG já tem 10 anos que a gente vai repetindo isso. Mas, certamente, né, aquilo que a gente não puder contribuir, vai buscar. E quanto mais dúvidas surgir, maior a chance da gente produzir alguma coisa e desenvolver algum trabalho, né? Eu estava até agora aqui, antes de começar, estava lendo uma publicação que saiu dia 8, Nicolas, do Helmut, que fala assim, aumenta a PIP, que diminui a complacência, melhora as assincronias no Helmut. E aí a gente teve uma discussão, uma coisa de 2 meses atrás, onde ele propõe um PIP mais alto. Eu falei, não, espera aí. Então, o que a gente não acreditava há 2 meses pode estar discutindo amanhã, né, e mudando postura. Isso é que eu acho bacana. Ter o respaldo, por exemplo, do Dr. Mock, nessa leitura que ele fez da compreensão da pressão de suporte, para nós é muito gratificante, né? É muito legal. Não estou falando de um cara que tem expressão internacional, não estou falando do Zé Ninguém ali da esquina, né? Então, para nós é muito legal. É um muito prazer trabalhar nesse grupo. Eu canso de falar, né? O nível é muito alto, né? É isso aí, acho realmente uma reunião espetacular, né? E realmente dá uma satisfação para a gente, né? Muito bem, muito obrigado a todos, foi uma sessão excepcional, maravilhosa, é sempre uma alegria e um prazer compartilhar com vocês. Obrigado. Tchau, tchau, obrigada. Tchau.